Bem, como eu estou coordenando aqui a mesa, vou ter que me apresentar a mim mesmo. Então, meu nome é Rogério Rita, sou médico de Florianópolis e eu participei em 2007 desse evento do Great Plains de treinamento para profissionais que teve, e desde então me apaixonei pela ideia e acho muito interessante a divulgação de todo esse corpo de conhecimento que está por trás do movimento biomédico. E o que eu vou tentar explicar nessa minha palestra agora é justamente o que é isso que se chama de movimento biomédico, que na realidade é um movimento que busca uma mudança de paradigma na abordagem do tratamento do autismo e dos outros transtornos de desenvolvimento, ampliando essa visão e essa interpretação do que realmente está acontecendo com essa criança. Essa é uma das situações médicas mais difíceis, é dar o diagnóstico de autismo. Acho que alguns pais aqui já passaram por isso, os médicos que trabalham com esse tipo de situação. Eu tenho recebido muitos pacientes no consultório que a PAI, ou a Fundação de Educação Especial, na dúvida eles mandam para mim avaliar, porque sabem que eu já tenho experiência na área, e receber esse diagnóstico é uma das dificuldades maiores que um pai recebe. Às vezes eu sinto até mais difícil dar um diagnóstico de autismo do que um diagnóstico de câncer. O diagnóstico de câncer você dá para uma pessoa que já viveu, que já desfrutou a sua vida, provavelmente já está na sua última parte da sua vida. Diagnóstico para o autismo, você dá o diagnóstico de uma doença e até o movimento biomédico, isso era um diagnóstico de uma condenação. É um cancelamento de qualquer esperança, de qualquer possibilidade de recuperação. Se vários pacientes meus relatam neurologistas ou pediatras dizendo, tem autismo, vai ficar assim, não tem o que fazer, dar risperidona para acalmar a tua criança e suportá-la para o resto da vida, essa situação. Então, esse diagnóstico sem esperança, sem perspectiva nenhuma, isso é que um grupo de pais e de médicos se revoltou com essa atitude e iniciou o movimento biomédico. A definição clássica do autismo já é bem conhecido, né? Que é um transtorno de desenvolvimento que afeta a capacidade de comunicação, sociabilização e imaginação. Eu gosto mais dessa definição, tem outras definições mais técnicas, mas é justamente perceber que essa definição, que é a definição usada, ela não traz uma definição da doença, ela traz uma definição do comportamento. Tá? E essa definição muito restrita do que seja autismo foi a primeira coisa que se mudou, ou que se tenta mudar. Primeiro, não existe um autismo, existe autismos. Existem várias formas em que a manifestação exterior vai ser aparente, vai ser o transtorno do comportamento. Mas existe, eu que vejo bastante dessas crianças, não existe um autista igual ao outro, não existe uma manifestação, um processo semelhante. Então, nos Estados Unidos se usa muito mais o termo espectro autista, trazendo justamente essa imagem de um espectro de manifestações. Como o espectro da luz, você tem as várias cores, você vai ter dentro do espectro autista várias cores ou várias formas de manifestação. Então, esse seria o espectro autista, e uma das coisas, da vantagem da mudança desse conceito de autismo para espectro autista, é justamente que uma criança com 2 anos começa com atraso do desenvolvimento, fica essa discussão, será que é autista, será que não é autista? Será que é Asperger, será que é transtorno de desenvolvimento? Então, se a gente tem essa visão de espectro, a gente não fica tão preocupado de fechar um diagnóstico tão precocemente. A gente já toma ou começa a ter uma atitude proativa de que essa criança está dentro do espectro.
Não importa se ela vai ser, se é o diagnóstico é um autista clássico, um Asperger, um transtorno invasivo do desenvolvimento. Importa que essa criança tenha um atraso de desenvolvimento e quanto mais precoce for a intervenção terapêutica e médica, melhor vai ser o resultado. Hoje em dia, com os avanços da neurociência, tem-se claro de que esse espectro ele não acaba no Asperger. Esse espectro ele hoje em dia está incluindo a síndrome do déficit de atenção e hiperatividade e também todas as dispraxias, dislexias, tudo que acaba num consultório de fonoaudiologia, muitas delas está relacionadas, são manifestações leves desse espectro que antigamente não eram diagnosticadas. Dependendo da idade em que esse cérebro for agredido, esse espectro ele pode ter uma manifestação mais intensa, como um autista clássico, ou se essa agressão do cérebro acontecer no primeiro setênio, depois dos 3, 4 anos, a gente vai ter uma criança com déficit de atenção, um déficit de escolarização, vai ter outras manifestações. Então, o primeiro conceito novo é justamente não ver o autismo como uma doença estática e fechada, mas como uma doença aberta e como um espectro de manifestações. Então, o conceito atual é tratado apenas como um distúrbio de comportamento que afeta a área da comunicação, o comportamento estereotípico e a interação social. E o que a mudança do movimento biomédico é trazer o autismo como um transtorno de desenvolvimento cerebral. Hoje em dia já está surgindo um novo conceito do espectro autista como a síndrome de desconexão funcional. Esse cérebro, se você faz uma ressonância nuclear magnética, você vê toda a forma normal e sem nenhuma alteração. O que tem esse cérebro é uma alteração de conexão. As conexões não estão feitas de forma adequada. Para que a gente entenda melhor isso, a gente tem que entender o que é o processo de desenvolvimento do cérebro. O cérebro ele tem um desenvolvimento embrionário progressivo e antigamente tinha esse conceito de que quando nasce o cérebro já estava pronto e acabado. Então, muitas vezes a gravidade do espectro autista ele depende do momento em que esse cérebro sofreu um insulto, sofreu uma agressão. Quanto mais precoce na embriogênese esse cérebro for agredido, mais grave vai ser a manifestação. Tinha-se esse conceito justamente de que o cérebro, ele era, depois que nasce, é um processo estável. O que se começou nos últimos 10 anos, tem-se algo que se chama ressonância nuclear magnética funcional, em que se consegue ver não só a forma do cérebro, mas o funcionamento do cérebro. E consegue-se hoje em dia mostrar a densidade celular do cérebro e como que é esse processo que parece estático, na verdade ele é um processo dinâmico. Tá? Então, eles fizeram um trabalho de 10 anos de mapeamento do cérebro, justamente mostrando que a criança com 5 anos, então eles pegaram a mesma criança e foram fazendo ressonâncias anuais com um grupo de pessoas, um mapeamento dinâmico do cérebro, e daí eles foram vendo que à medida em que vai se passando esse amadurecimento cerebral, existe um processo não de só formação do cérebro, como o seu amadurecimento. E qualquer transtorno nesse processo de amadurecimento é que você vai ter as doenças que são chamadas dos transtornos desse desenvolvimento. Então, uma criança, uma das coisas que observou é que a substância cinzenta ela vai perdendo massa à medida em que vai passando os anos. E esse perder massa da substância cinzenta é um processo de poda. É como que o cérebro fosse selecionando, ele nasce com infinitas possibilidades, e à medida em que vai passando o tempo, as conexões que não são usadas, as conexões que não são ativadas, elas vão sendo como que podadas, vão entrando em apoptose ou desconexão.
Então existe uma grande transformação no cérebro ao longo dos anos. Vocês imaginem, eles não fizeram esse estudo com crianças, na realidade estão começando a fazer esse estudo agora com crianças de 1 a 5 anos, para mostrar o quão todas essas transformações que o cérebro passa nessa fase, nesse primeiro setênio de vida, em que ele realmente tem um período máximo de maturação. Esse slide foi um trabalho que surgiu nesse ano, desses estudos do desenvolvimento do cérebro, mostrando quantas coisas tem que mudar dentro do cérebro para que ele consiga funcionar de uma forma plena na fase adulta. Então, o que vocês veem aqui são em laranja, tudo isso que vocês veem aqui em laranja, são áreas do cérebro que têm que ser aumentadas, são conexões cerebrais que são aumentadas com a maturação cerebral. E tudo que vocês veem em verde, essas conexões verdes, são conexões que têm que ser diminuídas com a maturação cerebral. Assim como em áreas, o tamanho das bolas, são justamente áreas que têm que aumentar a atividade cerebral e áreas que têm que diminuir a atividade cerebral. Então, eu trouxe essa imagem assim, para ficar bem claro o quanto que esse processo da maturação e do desenvolvimento cerebral é algo muito dinâmico e que ele pode ser intervido por N fatores que uma pessoa se submeta. Então, essa é a imagem que eu vou repetir muitas vezes nesse final de semana, para que, quando a gente olhar para uma criança autista, a gente ter sempre lembrar da imagem do iceberg. O que a gente consegue ver é a ponta do iceberg. O que a gente consegue ver na alteração de comportamento, a alteração de manifestação, é apenas a ponta do iceberg. Existe uma série de alterações biológicas, médicas, que estão acontecendo nesse cérebro, nesse corpo, nesse sistema, em que não estavam sendo percebidas ou não estão sendo percebidas. O movimento biomédico, ele não fala nada contra com o que está estabelecido. O que se deseja é que se veja essa parte do iceberg que não está sendo percebida. Tá? Quando a gente falar de autismo, existe pelo menos 2 grandes grupos de autistas que facilita muito para a gente não cair numa generalização, como se toda criança fosse autismo, uma palavra igual para todas as crianças. Pelo menos existem 2 processos dentro do espectro autista, existem pelo menos 2 grandes processos que são mais claros. Tá? Que é um primeiro diagnóstico que a gente faz, que é, essa criança, ela já nasceu com um atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, desde os primeiros meses, já estava sendo percebido? Então, se essa criança nasceu já com alguma alteração genética ou neurológica, ou na sua história da doença, tem alguma doença que comprovadamente está relacionada à agressão cerebral, então esse é chamado do autismo sindrômico. É um autismo em que a gente consegue fazer relações com causas genéticas. Então, a síndrome do X frágil, muitas crianças com Down podem do Down evoluírem com traços autistas. Síndrome de Williams, que é uma doença genética que tem coartação da aorta e autismo junto. Pode ter encefalopatia congênitas anóxicas. Hoje, com o advento das UTIs neonatais, a gente tem sobrevivendo crianças que há 10 anos atrás não sobreviviam. E essas crianças, elas sofrem um grande estresse e uma grande agressão cerebral logo após nascer. Ou prematuros que antes morreriam, hoje está se conseguindo sobreviver crianças que nascem com menos de 1 quilo. Esse avanço da medicina tem um ônus. E um dos ônus é justamente os transtornos de desenvolvimento. Como que vai ficar esse cérebro que teve uma agressão anóxica, que teve uma infecção perinatal, que teve alguma infecção a nível do seu desenvolvimento? Ou então se faz o diagnóstico de desordens metabólicas já no recém-nascido, ou doenças mitocondriais,
ou existem algumas crianças que abrem um quadro. Eu tenho, por exemplo, a história de uma criança que era normal até 6 meses, 6 meses começou um quadro epilético e depois da epilepsia evoluiu com um quadro de autismo. Então, esse tipo de autismo é muito a relação entre meninos e meninas. Isso é muito difícil de ter um número verdadeiro, mas alguns autores colocam que esse tipo de autismo, a diferença entre seria de 1,7 menino para 1 menina, quer dizer, a proporção não seria tão grande quanto é o autismo não sindrômico, o tipo 2. O que é o autismo não sindrômico? É aquela criança que nasceu normal, teve um desenvolvimento neuropsicomotor normal no primeiro ano de vida, sentou com 6 meses, andou com 1 ano, estava aprendendo as primeiras palavras, a família contente e feliz com seu filhinho, e subitamente essa criança tem uma regressão neurológica. Ela para de falar, começa a fazer movimentos estereotípicos, começa a fazer comportamentos, a dirigir o olhar, a não ter mais interação social, a se isolar no próprio mundo. Então esse é o chamado do autismo não sindrômico. Tá? É o autismo também tipo 2, e alguns autores falam que a proporção de meninos para meninas nesse tipo de autismo poderia ser até muito maior, até 23 para 1 em algumas amostras. Então, eles tentam explicar que o cérebro masculino tem uma fragilidade maior. Qual é a explicação que se dá, os argumentos que se encontram para isso? É que o estradiol tem uma ação antioxidante e protetiva para o cérebro, coisa que a testosterona não teria. Então, essa criança, ela pode ter encefalopatias tóxicas. Então, a agressão não se deu na formação embrionária dentro da barriga da mãe, durante o processo uterino, mas pode ter acontecido após ela ter nascido. Então, ela pode ter feito uso de antibióticos e ter fungos, pode ter intoxicação por metais pesados, intoxicações por agrotóxicos, pode ter doenças virais, principalmente, com manifestações subclínicas, pode ter alergias alimentares não conhecidas, desordens mitocondriais leves ou pequenas alterações genéticas, que são chamados de polimorfismos genéticos simples, que não é uma alteração de um cromossoma, é a alteração de um único gene. Essa alteração de um único gene faz com que aconteça uma pequena alteração do metabolismo. E essa pequena alteração do metabolismo vai progressivamente instalando a doença do autismo. Tá? Um dos exemplos é a alteração genética muito comum, que é da tetrahidrofolato redutase, que é uma enzima que converte o ácido fólico em um ácido fólico ativo. Se a gente não tem... todo mundo já sabe a importância do ácido fólico para o desenvolvimento neurológico. Tanto que é recomendado toda gestante tomar ácido fólico na gestação. O que não se sabe é que tem muitas que têm uma pequena alteração genética e que não tem essa enzima que faça essa conversão. E essa pequena alteração genética vai fazendo com que se instale entre 18 meses e 3 anos o quadro de autismo. Então, a partir de agora, quando eu falar espectro autismo, eu estou me referindo mais a essa situação, a situação do autismo tipo 2. Justamente essa é a situação em que se tornou alarmante nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles têm estatísticas, coisas que nós não temos no Brasil. Tem regiões nos Estados Unidos que uma em cada 90 crianças está tendo um quadro do espectro autista. No Brasil, a única estatística que eu tive acesso da Universidade da USP foi de 1 para 250. Tá? Eu realmente não sei se alguém tem essa estatística de casos no Brasil. Então, nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, em todo o mundo ocidental se tornou
um transtorno de desenvolvimento que mais cresce. Tá? Nos Estados Unidos se imagina que tem de 1 a 1,5 milhão de crianças com transtornos de desenvolvimento. Isso sem incluir o déficit de atenção e hiperatividade, que 1 em cada 10 a 15 crianças tem apresentado hoje nas escolas. O americano faz sempre um cálculo de custo financeiro, que eles avaliam que custa 90 bilhões os custos em serviços, porque essas crianças acabam demandando a quantidade de serviços e terapias que uma criança normal não teria. E o mais importante da mensagem do estudo estatístico é que quanto mais precoce a intervenção, mais independente essa criança vai estar, menos suporte vai precisar, menos custo vai se ter, tanto o custo emocional do convívio, o custo social e o custo financeiro. Então, a prevalência do autismo está aumentando, isso é indiscutível. Tá? O que se discute é, será que está aumentando porque está se diagnosticando mais? Será que está aumentando porque agora se faz... antigamente tudo era retardo mental e agora está se separando, está se conseguindo separar melhor as síndromes. Vários trabalhos, principalmente na Califórnia, mostraram que não se consegue justificar o aumento da prevalência apenas pelo aumento do diagnóstico. Os números são muito incompatíveis para justificar essa tese. Estudos genéticos falham em explicar por que está se tendo mais autismo. Tá? Principalmente, esse autismo tipo 2 realmente não é uma doença genética e não existe uma epidemia genética. Então, o que se levanta é justamente essa bandeira, essa nova visão de que algumas crianças elas têm uma pouca capacidade de desintoxicação num mundo cada vez mais tóxico. Então, a média nos Estados Unidos é 1 para cada 110 crianças. E que talvez a ação não do gene, mas do meio é que possa estar causando isso. Tem 2 estudos nos Estados Unidos que tentam comprovar essa tese, que na sociedade americana existem 2 comunidades, que lá existe o preceito constitucional do respeito às crenças religiosas. Então, se você quiser não vacinar o seu filho por crença religiosa, você faz um documento dizendo: não assino porque eu não acredito, por causa que vai contra a minha fé religiosa, e isso é uma crença constitucional nos Estados Unidos. Então, existe uma comunidade nos Estados Unidos, que é uma comunidade chamada Amish, que são uns ortodoxos do século XVIII, que pararam no tempo, nem usam carro, nem usam... eles têm assim uma forma de vida comunitária fechada. Há algum tempo atrás teve até um filme do Harrison Ford envolvido nessa comunidade. Eles têm aquele chapéu e aquela forma diferente de se vestir, né? E das coisas que se levanta é que realmente dentro dessa comunidade, em que não vacina, não faz um tratamento médico moderno, não usa agrotóxico, não usa substâncias químicas, a incidência de autismo é quase inexistente. E existe uma outra comunidade dentro dos Estados Unidos, dentro de uma grande cidade que é em Chicago, que se chama Homeo First, que é de um médico homeopata que fez um serviço de atendimento desde o nascimento até é um serviço de atendimento de saúde de família. Então você entra nesse serviço e você faz o pré-natal, faz o parto em casa, você faz o acompanhamento com o pediatra homeopata, você faz todo um acompanhamento diferenciado, você vacina só algumas vacinas e só depois de 3 anos de idade, você tem todo um atendimento médico diferenciado. E, surpreendentemente, nesse grupo também a incidência de autismo é muito diferente do resto do país. Em homenagem aos mineiros chilenos, a essa imagem do canário na mina, é a imagem que retrata essa ideia de que no século passado os mineiros, principalmente de carvão nos Estados Unidos, eles levavam sempre um canário para a mina. Por quê? Porque eles não tinham detector de gases.
tóxicos que poderiam existir na mina de carvão. Então eles deixavam o canário, enquanto o canário estivesse cantando, eles estavam tranquilos, serenos, sabendo que não tinha nenhum gás na atmosfera. Então assim que, se o canário parasse de cantar, ou se o canário morresse, é um indicativo de que o ar estava ficando tóxico. Então as crianças, e o processo do neurodesenvolvimento, ele tem essa característica de ser um alerta, né, nesse mundo cada vez mais tóxico, e a quantidade a consequência de todo o processo de industrialização desses últimos 50 anos e de poluição e que pode estar se manifestando justamente através desses transtornos de desenvolvimento. E isso já existe vários trabalhos comprovando. Na Califórnia foram pesquisados casas de crianças que tinham autismo dentro de casa e casas de crianças que não tinham autismo. Então, eram casas que tinham tubulação antiga, tinham metais pesados, eram casas que usava-se mais inseticidas. Então, fizeram uma correlação entre o meio ambiente e o desencadeamento do autismo tipo 2. Assim como onde que mora os pais e a questão dos pesticidas, também está comprovado um grande aumento de incidência de quanto que esses orgânulos clorados, esses orgânulos fosfatos, eles têm atração pelo tecido gorduroso cerebral e podem causar esse insulto ao cérebro. Esse ano, nos Estados Unidos, aconteceu esse evento de, pela primeira vez, o governo reconhecer que a vacina causou autismo. Esse processo é um processo que foi histórico, saiu na mídia, porque nos Estados Unidos existe todo um sistema de que, para que a pessoa não processe a indústria que produz a vacina, eles fizeram um fundo e uma corte especial para julgar os casos de efeitos colaterais da vacinação. Então, ao invés de ir para a justiça comum, existe uma justiça vacinal nos Estados Unidos. E sempre quando se faz essa associação de vacina e autismo, sempre era negado. E esse foi o primeiro caso que eles não tiveram como negar. Por quê? Porque essa criança tinha uma mitocondriopatia, já nasceu com essa mitocondriopatia, e depois que ela foi com 18 meses e recebeu 9 vacinas de uma única vez, ela desencadeou o autismo. Então, isso ficou estudado justamente que algo pode não ser bom para todo mundo, que tem algumas pessoas que são sensíveis geneticamente, tem alguma fragilidade genética e que pode apresentar complicações à vacinação. Muito interessante no estudo dessa corte vacinal que existe nos Estados Unidos é que eles já deram 1.600 indenizações para encefalopatia vacinal. Se você abre o processo e diz, meu filho ficou com encefalite pós-vacina, isso já é reconhecido pela medicina. Isso já está dentro na bula da vacina, o risco de acontecer a encefalite. Se eles não contam isso para os pais, isso é outro problema. Mas que os médicos sabem disso, que isso está escrito, está. Tanto que eles reconhecem e indenizam quem tem processos de encefalite pós-vacina. Uma outra coisa que também se descobre é que algo tão aparentemente inócuo como o nosso Tilenol, o acetaminofén, que é usado na pediatria como o antitérmico mais seguro, está se descobrindo que é o contrário. Na realidade, se a criança, o Tilenol, o acetaminofén, o paracetamol, o Tilenol é o nome comercial mais famoso, mas o paracetamol, o acetaminofén, ele é muito grave para essas crianças. Por quê? Primeiro porque ele ocupa o sistema de detoxificação hepática, toda a glutationa, que é o principal antioxidante e a principal forma como o corpo tem de se desintoxicar de metais pesados, ela é justamente glutationa dependente. E se você dá o Tilenol, você realmente ocupa esse sistema com o Tilenol. Tanto que você pode morrer com Tilenol em altas doses por insuficiência hepática. E o que se descobriu
era justamente isso. Será que era o Tilenol que estava provocando esses problemas de desenvolvimento? Ou será que eram as vacinas que provocavam os transtornos de desenvolvimento em pessoas sensíveis, não em todas as pessoas, é claro? Ou será que era o Tilenol que era dado para a febre da vacina? Porque você dá lá a vacina que tem mercúrio ou que tem alumínio, só que você impede que o corpo ponha isso para fora, bloqueando. Só que eles descobriram uma outra coisa. Como é que o Tilenol tira a dor? Ele tira a dor por uma ação central no sistema endocannabinoide, que é uma parte do cérebro que são receptores para a canabina, que é o princípio ativo da maconha. E esse sistema endocannabinoide, ele pode ser bloqueado pela ação do acetaminofém, e esse bloqueio ele atrapalhar o processo de desenvolvimento cerebral. Eles fizeram na Universidade de Calgary, no Canadá, essa discussão de mercúrio e autismo. Então eles pegaram um laboratório e fizeram uma cultura de neurônios, né? E tentaram ver se realmente mercúrio fazia mal para neurônio. Então já é conhecido que mercúrio é neurotóxico, mas não conseguia se entender por que mercúrio era neurotóxico. Por que muitos anos se falou mal do mercúrio, e um dos grandes frutos do movimento biomédico é a retirada do mercúrio das vacinas. No entanto, cabe lembrar que a vacina da gripe é a única vacina que continua tendo mercúrio em sua composição. Então vocês estão vendo aí um microscópio num meio de cultura em que se colocou neurônios para crescer. Então esses são neurônios e o processo neuronal é um processo de crescimento dos neurítros ou os dendríticos, que tem os cones de crescimento em sua ponta. Esse cone de crescimento, ele tem uma principal substância que é a actina, que vai produzindo uma proteína que se chama tubulina. Essa tubulina, ela vai encapando, vai criando os microtúbulos dos neurônios e vai encapando esse feixe neuronal, criando em volta das neurofibrilas. Então, o que eles fizeram? Eles botaram um microscópio e uma câmera e observaram como é que é esse processo de crescimento desses cones de crescimento do cérebro. Então, esse é uma câmera em alta velocidade, né? Mostrando como que vai se crescendo os neurônios. Eu gosto de trazer esse evento como uma ilustração. A gente tem que entender que isso está acontecendo no nosso cérebro, mas no cérebro de uma criança isso está acontecendo intensamente. A construção de novas sinapses, a destruição. E o que se fez? Botou no meio de cultura uma microdose de mercúrio. E olha o que aconteceu com os neurônios. Eles simplesmente se desencaparam, né? Então aqui eles fizeram a ilustração para tentar entender o que acontece com o mercúrio no neurônio. Por que ele é tão tóxico para o cérebro? Né? Então, você quando põe íons de mercúrio no meio de cultura, esses íons de mercúrio, eles se grudam justamente naquela molécula que é a tubulina. E impede que as tubulinas formem os microtúbulos. Ela se liga nesse receptor beta dessa molécula, que é responsável pela produção de energia dessa microproteína. E isso impede com que aconteça a formação dos microtúbulos nos neurônios. Tá? E esse processo é que vai desencapando o cérebro. Se vocês imaginem que até 2003 a vacinação da hepatite B, ela tinha uma dose de mercúrio, já ao nascer já é dada extremamente alta. Então, assim é como fica a tubulina antes e depois do mercúrio. Fizeram isso com arsênico, com alumínio, com outros metais pesados e não tem essa mesma reação. Tá? Essa reação só acontece com mercúrio. Daí, uma da importância do movimento biomédico foi justamente trazer a consciência da cultura
o perigo do mercúrio. E hoje em dia a orientação é de lembrar os dentistas justamente a questão da amálgama dentária, que ainda é onde se tem muito contato com o mercúrio, é na colocação das amálgamas. Tá? Então, como vocês viram, eu mostrei vários trabalhos de várias possíveis causas de autismo tipo 2, autismo não sindrômico, o espectro autista. Então, o que se vê, qual é a conclusão? E por que existe tanta polêmica na mídia que é inconclusivo? Vacina causa autismo? Vacina não causa autismo. Mercúrio causa autismo? Mercúrio não causa autismo. Agrotóxico causa? Não causa? Então, vocês sempre, a mídia gosta de levantar trabalhos isolados e apresentando como verdades. E o que se vê é que a verdade não é uma única causa. É uma situação de múltiplos impactos nesse processo do desenvolvimento que pode levar ao autismo. Então, existe uma suscetibilidade genética, sim. Não, a grande questão é justamente, hoje em dia está se sabendo muito mais de epigenômica, o quanto que a genética de uma geração influencia na outra, e o quanto que o quanto que os nutrientes ou a falta de nutrientes vai ter a estabilidade do cromossoma, como a gente já sabe com a questão do ácido fólico. Então, dentro dessa suscetibilidade genética, 5 a 10% da população tem uma suscetibilidade genética maior. Essa mãe pode ser exposta a grandes quantidades de mercúrio comendo a sua comida japonesa achando que é algo natural. O atum é o peixe que hoje se documenta altos níveis de mercúrio, porque ele é um peixe que come outros peixes e ele vai concentrando o mercúrio do mar. Essa mãe ela pode ter contato ou ter comido alimentos ricos em agrotóxicos durante a gestação e nem se perceber. Ou ela pode ter feito um tratamento dentário, ou ter tido muita dor de cabeça e tomado muito Tilenol, ou ela pode ter tido a vacina da gripe. E então, durante esse processo, já pode acontecer uma exposição a nível fetal, causando essa agressão ao processo de desenvolvimento. Depois que a criança nasce, começa a vacina. Nós não somos contra a vacinação, o movimento biomédico não se coloca contra, ele se coloca a favor de uma maior racionalização e uma maior investigação e estudo. Está se usando algo sem ter estudado profundamente as consequências. Né? A grande questão é que hoje, se uma criança segue o calendário de vacinação preconizado, são 30 vacinas no primeiro ano de vida. Para um cérebro em que a barreira hematocefálica ainda não está fechada. Então, a consequência dessa agressão vacinal é que se discute. E a possibilidade de fazer um calendário mais diferenciado, respeitando principalmente as crianças que já têm tendência a doenças autoimunes, já existe na família uma história de doenças neurológicas ou de algum transtorno de desenvolvimento. E continua as toxinas, ou a introdução precoce do leite de vaca, ou a criança pelo leite começa a ter otite, pela otite começa a usar antibióticos de repetição. Isso vai tendo consequências que vão se somando no enfraquecimento do sistema imune, uma inflamação subclínica e um acúmulo de toxinas, que continua depois da criança com 1 ano de idade, continua esse processo de mais inflamação, aumento da permeabilidade intestinal, enfraquecimento do sistema imune, até que a criança com entre 2 e 3 anos esgota o sistema e essa neuroinflamação realmente impede esse processo de desenvolvimento cerebral que é muito acentuado nos primeiros 3 anos de vida. Nós estamos aqui reunidos por causa dessa criança autista, que é o Mark Himmeland. Mark Himmeland foi uma criança filha do Bernard Himmeland, que foi o fundador do movimento biomédico. Mark nasceu autista, tipo 1, já desde criança chorava muito, tinha muitas alterações de comportamento, não dormia. Isso em 1956. Para vocês terem uma ideia, o autismo foi descrito em 41, 42, 43 pelo Kramer e pelo Asperger.
o Kramer nos Estados Unidos e no ano seguinte o Asperger na Europa. Até então não tinha-se a descrição do autismo. Em 56 ainda era uma doença em que o Bernard Himmelmann, ele fez psicologia e ele era doutor em psicologia e tinha um pequeno relato sobre essa patologia que ele tinha ouvido na faculdade que existia. Então ninguém sabia o que essa criança tinha. E a teoria que existia vigente na época era a teoria psicanalítica que a causa do autismo era a indiferença infantil, a indiferença materna em relação à criança. Era a famosa teoria da mãe geladeira. E essa teoria, como o Bernard era PhD em psicologia e a mulher era também psicóloga, ele sabia que isso não cabia nessa situação do filho dele e começou, como pai, buscar soluções para o seu filho. E essa busca dele fez com que ele levantasse, em 1964, essa hipótese de uma causalidade ambiental para o autismo. E ele lançou o livro A Síndrome e Sua Implicação para a Teoria Neuronal do Comportamento. E em 64 é que foi proposto essa mudança do paradigma como doença biológica agravada por causas ambientais. Em 65 ele fundou a Associação Americana, a Sociedade de Autismo da América, e em 67 ele fundou o Instituto de Pesquisa de Autismo, em que ele começou a acumular todos os trabalhos científicos e todas as experiências de tratamentos de autismo que existiam no mundo. Então, alguém publicava alguma coisa, ou alguém ligava e dizia: olha, meu filho tomou vitamina B6 e magnésio e melhorou do autismo dele. Ele ia lá, pegava essa informação e daí ele montava trabalhos. Vamos ver se isso é verdade, que da vitamina B6 e magnésio pode melhorar algumas crianças autistas. Então ele começou a tentar provar esses outros tratamentos para o autismo. De 67 a 95, ele foi fazendo esse processo de acumulação de conhecimento e divulgação das suas ideias. Em 95, ele juntou-se com mais 40 pessoas e médicos e eles decidiram lançar um movimento que se chama Movimento DAN. Tá? DAN, que é uma sigla que quer dizer Vença o Autismo Agora. A base desse movimento é justamente não poder esperar pela ciência, pelas universidades, pela pesquisa, 20, 30 anos, para que daí elas deem uma resposta para o meu filho, ou para o meu sobrinho, ou para o meu neto que tem autismo. Então se juntou médicos que tinham filhos ou parentes autistas, se juntou pesquisadores, de tentar ver o que poderia já ser utilizado já para a criança e que já estava comprovado o seu benefício. Esse protocolo DAN, que é o que eu fui aprender nos Estados Unidos e outros médicos aqui do Brasil também, justamente, na realidade não é um protocolo fixo. O protocolo é individualizar cada criança autista, tentando buscar formas de estimular esse neurodesenvolvimento. Será que a criança tem essas alterações, são causalidades subjacentes ou comorbidades? Então, será que um transtorno mitocondrial pode ser uma causalidade subjacente ou o transtorno mitocondrial é uma comorbidade? Quer dizer, tem a doença autismo mais essa doença. São duas doenças, né? Então, essa é a investigação. O que partiu-se, o que é que se decidiu dentro do tratamento biomédico é de tratar as comorbidades e as causalidades subjacentes. A gente não trata o autismo, a gente trata a criança. A gente trata medicamente esse organismo que está com um transtorno de desenvolvimento. O autismo melhora por consequência, porque o autismo, se você destrava esse processo pode voltar a andar, pode voltar a funcionar. E o que se descobriu? Que justamente tem alterações não só no cérebro, mas em vários sistemas do corpo. Essas crianças têm um aumento da incidência de alterações em outros sistemas.
Então, essas crianças têm muito mais desbiose intestinal, quer dizer, a presença de bactérias e fungos desequilibrados no intestino. Algumas dessas crianças têm disfunção pancreática, não produzem enzimas digestivas adequadas, têm um aumento da permeabilidade intestinal, ou fazem um quadro inflamatório intestinal chamado enterocolite autística, deficiências nutricionais graves. E isso que o movimento biomédico vem falando desde 95, finalmente foi reconhecido pela Academia Americana de Pediatria. Se reuniram esses especialistas e fizeram um relatório de consenso das alterações gastrointestinais da criança no espectro autista, reforçando e confirmando, né, o que já vinha sido dito pelo Himmelmann desde a década de 60. Esse é um filminho ilustrativo de um intestino funcionando normal. O intestino é uma camada monocelular, né? São células, uma camada de células, e através dessas células se absorvem as pequenas proteínas. E as macroproteínas, as grandes proteínas, ou que não foram digeridas ou não foram quebradas, elas deveriam passar sem serem absorvidas. E esse é o intestino com uma hiperpermeabilidade intestinal, um intestino furado, é um intestino em que houve, por algum motivo, uma desestruturação da barreira intestinal e a absorção das macromoléculas, desencadeando todo um processo de inflamação, muitas vezes subclínico. Então, hoje em dia está se dando muita importância para o intestino e esse aumento de permeabilidade intestinal como causa de uma série de doenças que antes não se achava a causa. Então, será que o autista tem realmente permeabilidade intestinal? A ciência comprovou que sim, que existe, alguns trabalhos mostraram 43% num teste de lactulose manitol e outros trabalhos mostraram até 76% das crianças autistas com permeabilidade intestinal. Então, esse é o motivo pelo qual a dieta passa a ser algo muito importante no tratamento. Por quê? Antes de curar se não for curado esse intestino, e uma das proteínas que mais agridem esse intestino é justamente o glúten, esse processo de hiperpermeabilidade vai permanecer, essa absorção de proteínas estranhas vai continuar, esse desencadeamento dessa inflamação subclínica vai manter. E daí a gente vai ter resultados de exames com crianças cheias, isso aqui é um exame de fezes, cheia de fungos que não deviam estar no intestino e a quantidade desproporcional de bactérias que também não deveriam estar ali. Então isso se comprova, isso não é uma imaginação da cabeça de algum médico, isso já é algo comprovado cientificamente. Por que existe um grande aumento de fungos? Hoje existe um grande aumento de fungos no intestino por causa do uso do antibiótico. Hoje em dia, os pediatras, um dos trabalhos do movimento biomédico é a conscientização do pediatra do uso muito criterioso do antibiótico, não usar para qualquer febre já dar antibiótico, porque eles não veem uma lesão que o antibiótico causa no intestino. O antibiótico não é uma substância inteligente, ele mata as bactérias, mas só que ele mata também as bactérias boas do intestino, causa um desequilíbrio da flora intestinal e crescem os fungos. Então, aqui foi uma comparação justamente de quantidade de fungos. É normal a gente ter fungo no intestino, tá? Isso é normal. Só que essa desproporção acontece pelo uso excessivo de antibióticos. Outro efeito, por que a gente tem tanta desbiose e alteração dessa parede intestinal e essa alteração de fungos no intestino, é pelo grande consumo de carboidrato. Essa experiência, para mim, é muito ilustrativa. Se pegou 2 grupos de rato, um grupo só se deu água e outro grupo deu-se água com açúcar. E se descobriu e comprovou justamente que os fungos intestinais, eles adoram açúcar. Eles necessitam de açúcar para ter um crescimento rápido e exagerado, em que o açúcar é extremamente danoso para essa flora intestinal. Então, a conscientização e as indicações dietéticas, elas vão vindo desses trabalhos científicos.
essa criança ela tem também uma dificuldade no sistema de desintoxicação. Toda hora nós estamos se intoxicando e se desintoxicando. A gente está comendo agrotóxico, excretando agrotóxico, comendo metal pesado, excretando metal pesado. Então, isso daí tem que ter um equilíbrio. Se esse sistema perde o equilíbrio, você vai acumulando toxinas no corpo. Então, aumenta o estresse oxidativo, altera mecanismos de metilação e de glutationa que são importantíssimos para o funcionamento do fígado. O mecanismo de excreção das toxinas a primeira fase necessita de enxofre para que transforme as toxinas de insolúveis em solúveis. E esse processo da sulfatação ela está prejudicado em algumas crianças. E como aquele intestino está todo furado, numa pessoa que tem um intestino normal, o metal pesado passa e não é absorvido. Enquanto que você tem uma permeabilidade intestinal maior, há um aumento maior de absorção de metais pesados e outras toxinas. Então, daí a gente vê um aumento de chumbo e de mercúrio documentado, como, por exemplo, no mineralograma do cabelo. E o sistema imune está hiperativado, ou pela vacinação excessiva no sistema imune imaturo, ou pela alimentação e pela reação inflamatória desencadeada pela absorção de macroproteínas, Então, existem inúmeras causas que vai afetar o sistema imune e causar um aumento de suscetibilidade a infecções, reações autoimunes, um desequilíbrio no sistema imune e um grande aumento de suscetibilidade a alergias e sensibilidades alimentares. Então, a gente vê comprovadamente alergia ao glúten e à caseína e à soja. Então, não é algo isso é um teste de IgG de alimentos que comprova nessa criança uma completa alergia a glúten, caseína e a soja. Tá? Então, quando se fala de dieta sem glúten, sem caseína, não é por causa de um modismo de mais uma dieta. É por causa desse complexo processo de interação intestino e o restante do corpo. Uma das coisas mais inflamatórias que existe para nós é a alimentação. E justamente um dos tratamentos mais anti-inflamatórios é a alimentação. Esse é um gráfico que comprova a piora do autismo quando tem a piora da alergia. Essa relação entre autismo e alergia. Então, isso aqui são crianças autistas que têm alergia ao pólen. Então, tanto na primavera quanto no outono, existe um aumento da incidência dos quadros alérgicos e um aumento da incidência das manifestações autistas. Então, eles fizeram essa correlação para mostrar que as coisas não estão separadas. Não tem um cérebro que está separado do restante do corpo. Se esse corpo está inflamado e com alergia, essa inflamação vai chegar no cérebro e vai afetar o cérebro também. E daí a gente vai ter uma neuroinflamação crônica subclínica, ou presença de falsos neurotransmissores, bloqueando o neurodesenvolvimento. Hoje em dia, nesse último congresso que eu tive agora, se falou muito da epilepsia subclínica, no tratamento do autismo dos antiepiléticos e todas as alterações. Isso já foi comprovado histologicamente, em que se fizeram autópsia de crianças autistas que morreram por outras causas. Então, se pegaram uma criança que era bem autista, um autista clássico, confirmado, e que morreu de acidente de carro. Daí se foi lá e fez autópsia desse cérebro e conseguiu confirmar histologicamente, isso daqui seria um cerebelo normal, e esses daqui são justamente um cerebelo com a presença de muitas células inflamatórias, desestruturando o seu funcionamento. Então, essa é a imagem que eu quero que vocês guardem da minha palestra, que é quando a gente olha para uma criança autista, a gente só está olhando a ponta de um iceberg. Né? A média de 4 meninos para uma menina, existe comorbidades e causalidades subjacentes que precisam e devem ser tratadas, aumentando em muito a possibilidade de recuperação desse quadro ou a melhora dele.
Então, a visão atual do tratamento do espectro autista é essa: medicação psiquiátrica para os transtornos de conduta ou para os transtornos de sono, a inclusão pedagógica para a estimulação e as terapias de estimulação múltiplas, desde ABA, Sunrise, método Padovan. Então, o que nós estamos tentando trazer para o Brasil é essa nova visão. A gente não quer mudar nada que está funcionando. A gente quer somar a parte médica que está faltando nessa história. O médico diz: não tenho nada a fazer por uma criança autista. Isto é que não é verdade. O médico só dando risperidona para uma criança autista, ele não está ajudando a criança autista, está ajudando os pais a criança a ficar mais calma, porque a risperidona não trata essas comorbidades, não tratam essas causas subjacentes. E se você liberar essa criança das causas subjacentes, das comorbidades, ela vai estar muito mais liberada por uma terapia, ela vai estar muito mais tranquila para ser neuroestimulada, ela vai ser muito mais receptiva a uma inclusão escolar. Então, essa é a mensagem, esse é o motivo desse encontro e de todo esse movimento, que é de tentar trazer para o Brasil essa nova visão, né? A ideia desse congresso, vocês veem que a gente tentou incluir as várias dimensões do ser humano e do tratamento do autismo. Então, o ser humano é um ser multidimensional. Ele tem uma dimensão física, uma dimensão metabólica, nutricional, uma dimensão energética, uma dimensão mental e uma dimensão que vamos chamar de supramental. Então, o tratamento de qualquer ser humano também deveria ser multidimensional. O tratamento de qualquer ser humano deveria buscar essa multidimensionalidade, buscar atender a essa multidimensionalidade, tá? Então, o que nós propomos é justamente esse tratamento integral para quem tenha transtornos de desenvolvimento cerebral, tá? Então, medicação sempre quando necessário. A gente não é contra a medicação, contra a vacina, é o uso racional e saber que isso está agindo só numa dimensão. Mas existe ainda a dimensão da nutrição e dos nutracêuticos, existe a dimensão energética da homeopatia e das terapias alternativas, e existe a dimensão mental que vai agir sobre o metabólico, sobre o energético, o metabólico e o físico. É importante a gente entender que uma dimensão superior atua numa dimensão inferior, né? Então, o tratamento mais integral e adequado, que eu acredito, é justamente ter essa abordagem multidimensional. Então, tanto fazer um tratamento com medicações, nutrições, homeopatia e terapias, mas a gente sabe que existem muitos casos que só com terapia houve uma mudança da energia, do metabolismo e do físico dessa criança. Então, não se nega o fato de que muitas crianças podem melhorar sem uma abordagem física metabólica. Agora, se a gente incluir a abordagem física e metabólica junto com as outras abordagens, a possibilidade de resultado é muito maior. Aí, o diagnóstico de autismo passa a não ser algo desesperador. Ele volta a se ter esperança e passa a ser tratável, e a recuperação passa a ser possível se houver uma mudança de paradigma. O paradigma antigo, estabelecido hoje dentro da medicina e da cultura em geral, é que o autismo é uma causalidade desconhecida, né, e que provavelmente é genético. Isso é verdade para o autismo tipo 1, que é a menor quantidade, tá? O determinismo genético. O novo paradigma realmente pode existir uma predisposição genética, mas hoje em dia, depois do projeto Genoma, sabe que gene não é determinante, gene é predisponente e que pode ser desligado o condicionamento genético. Então, essa predisposição à doença, ela pode ser modificada. Isso se sabe já desde a época do tratamento da síndrome de Down, que é uma síndrome cromossômica, trissomia do 21, bem caracterizada. E quem trata com transtorno de desenvolvimento sabe dessas crianças
que foram muito estimuladas desde pequeno, elas ficam apenas com os traços físicos da síndrome, mas não ficam com os traços de comportamento. Então, hoje em dia se sabe que gene predispõe, não determina. Se você, no paradigma antigo, é visto o autismo, o espectro autista, apenas como uma doença neurológica ou psiquiátrica, quanto que o paradigma novo é tentar vê-la como uma doença sistêmica, é ver o iceberg inteiro. No paradigma antigo é a patologia estrutural desconhecida, a doença cerebral, enquanto que a nova visão é ver que pode ser que seja uma doença que afeta também o cérebro, não que seja uma doença cerebral. O tratamento é só sintomático e comportamental, enquanto que a gente tenta fazer um tratamento etiológico e de estimulação imunometabólica, e com essa mudança desses paradigmas, só aí ele pode ser tratável e recuperado. Não se promete cura para todas as crianças que façam o protocolo DAN. Se promete um grande esforço de tentar tratar todas as causas possíveis, de tentar ajudá-la da melhor forma possível. E os índices de recuperação já são muito maiores para quem fica, comparado com quem fica no paradigma antigo, que não tem nada o que fazer, só estimular. Muito obrigado pela atenção de vocês.